Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito. 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 24. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam sua face, ó Jacó, Selá. Levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai as vossas cabeças, ó portões, também levantai, ó portas eternas, e o Rei da Glória há de entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Selá. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso que, como falamos no salmo anterior, o Salmo 23, o Salmo do Pastor, esse salmo é considerado parte de uma trilogia, ou seja, o Salmo 22, o Salmo da cruz, o sofrimento de Jesus, o Salmo 23, quando Jesus estava com seus discípulos, Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, mas ainda passou 40 dias dando instruções aos seus discípulos. E ele disse: eu sou o bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. E ele ascendeu aos céus. Lá em Atos 2, mostra-nos como os discípulos olhavam para cima e viram quando ele foi recebido nos céus. E ele disse: eu irei. E assim como me viste subir, me virás voltar. E ele prometeu vir buscar um povo que fosse fiel e seguisse as suas instruções. E enviaria um consolador, porque não nos deixaríamos a nós, órfãos. Então temos um Espírito Consolador que vive em nós e nos ajuda, nos auxilia. E esse salmo, ele tem um contexto bíblico de que mostra-nos Deus e a sua criação. Que ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre as inundações. Deus, ele criou tudo, o céu, a terra, o mar, ele fez tudo que existe para a sua glória, porque ele é o Deus da criação. E diz que ele estabeleceu, ele firmou tudo isso. A plenitude de Deus, porque a terra não está presa em nada, ela está no espaço, o sol, a lua, as estrelas e a lei da gravidade, tudo isso é obra de Deus. E nós, os seres humanos. Mas também fala, de certa forma, sobre a queda do homem, porque no jardim do Éden, o homem era perfeito, estava ali no jardim,
E a Bíblia nos fala em Gênesis, no início da Bíblia, que Deus todos os dias, na viração do dia, ele se comunicava com Adão. Mas também ali o homem pecou e a partir da queda, houve uma queda que precisou de uma redenção. E essa redenção se dá através da cruz, do sacrifício de um inocente pelo pecado de uma multidão de pecadores. E fala também da consumação dos tempos, porque haverá uma consumação. Mas diz que nós devemos louvar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Então, como houve uma queda, eis a pergunta no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará no seu santo lugar? Essa pergunta pode nos trazer uma reflexão. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, quem vai conseguir abordar de uma forma apropriada ao Senhor? Todo mundo ora, todo mundo pede a Deus, todo mundo busca a Deus. Mas quem é que vai realmente alcançar essa beneficência, esse presente, essa condição, talvez assim falando, de realmente alcançar o lugar santo? Ou seja, se sobressair, porque enquanto todos buscam, todos oram, mas qual a oração que vai fazer a diferença, que vai chegar lá? E aí o verso 4 diz: aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente, ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E o 6 diz: esta é a geração daqueles que o buscam, que buscam sua face, ó Jacó. Selá. Selá que traz uma pausa para a reflexão. Então ele dá aqui uma receita, aquele que tem mãos limpas. Tem um significado enorme este fato. Mãos limpas, tudo que a gente faz com as mãos, tudo que a gente coloca as mãos, mas colocar as mãos significa ações, nossas ações, ações que não envergonham a Deus, que não vão contra as leis de Deus, que não deformam a criação de Deus. E o coração puro, sem maldade, sem desejar o mal ao próximo, sem querer tirar proveito, e que não elevou sua alma para a vaidade, aquele que não se orgulha daquilo que é ou daquilo que tem, porque sabe o seu lugar de dependência, porque Deus é soberano, ele reconhece que a soberania de Deus e que qualquer coisa que ele venha a ser ou ter, é porque Deus o permitiu assim. E nem jurou enganosamente, aquele que anda com mentira, aquele que anda não de forma sincera, mas enganosamente, porque a mentira, ela é para enganar. Nem jurou enganosamente. Ninguém que mente vai por outro caminho a não ser o da enganação. A intenção é enganar aquele que ouve a mentira. Aí diz que ele, essa pessoa que age da forma correta, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E Deus procura essa geração de pessoas que realmente sejam sinceros e queiram andar retamente na justiça de Deus e nos seus ensinamentos. E a terceira parte, ela vem esclarecer a visão do Rei da Glória.
Voltando a falar na trilogia, ou seja, passou pela cruz, advertiu os seus discípulos e vem até a nós a sua advertência, nos trazendo a esperança. Mas ele é aquele que venceu a morte, venceu o inimigo, ele venceu o mal, ele venceu toda a batalha a que ele lutou. Aí diz: quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E aí ele diz: levantai as vossas cabeças, ó portões. Esses portões aí nos traz a pensar pela fé a entrada triunfal de Jesus após ser ascenso aos céus. Após ressuscitar e dar as instruções aos seus discípulos, ele sobe aos céus e lá ele é recebido pelos anjos de forma gloriosa, que diz: quem é esse Rei da Glória? Glória a Deus, o Rei da Glória há de entrar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Pausa, selar, pausa para refletir. Vamos refletir agora para nós hoje. Levantai as vossas cabeças, ó portões. Que portões são esses que Deus quer falar para nós hoje? Os portões do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa vida, da nossa mente, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Esses são os portões que Deus pede para nós hoje. Levantai vossas cabeças, ó portões. Este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele quer ser o Rei da nossa vida. Ele quer comandar. E quando o Rei dos Reis comanda, tudo vai bem, porque ele vê todas as coisas. Ele vê o passado, ele vê o presente, ele vê o futuro, ele vê o que está por fora, mas principalmente ele vê o que está por dentro de mim, de você, dos nossos pensamentos. Convida agora o Rei da Glória para entrar nos portões da tua vida e comandar para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. O Rei da Glória, o Rei da tua vida, o Rei da minha vida, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.